Nós vamos abordar no primeiro bloco do programa de hoje um tema que, infelizmente, precisa ser divulgado entre nós. Temos a alegria de receber você, mas precisamos tratar alguns temas que, às vezes, machucam um pouquinho o coração da gente, né? Nós precisamos fazer alguma coisa nesse nosso país, nesse nosso Brasil. E o convite de hoje, não é da gente tratar um tema ligado à triste realidade de crianças e adolescentes em situação de violência, abandono, crueldade e opressão nas ruas das capitais brasileiras. O que podemos fazer para mudar essa situação? Meu convidado desse bloco nos contará como isso é possível. Por isso, de boca cheia, eu quero dizer aqui, Luciano Araújo, seja muito bem-vindo. Ele é responsável pela campanha nacional Criança Não é de Rua, no estado de São Paulo. Muito bem-vindo, viu, Luciano? Alegria receber você aqui para falar com a gente, né? Mas, como eu dizia, essa alegria fica temperada com um pouco de dor pelo tema, mas um tema extremamente urgente e importante de ser abordado. Mas bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder falar, e aí, principalmente para as pessoas que estão em casa, para que possa saber e entender essa triste realidade sobre a questão da criança e adolescente em situação de rua, que precisamos, inclusive, mudar esta cultura, infelizmente, enraizada que está no nosso país. Que já faz parte da linguagem, né? Infelizmente. É um menino de rua. Isso. Não é? Exato. O que é essa campanha, Criança Não é de Rua? No que ela consiste? Essa campanha, na verdade, foi uma vontade de um grupo de pessoas, né, que se juntaram aí com várias organizações sociais, né, e iniciou na cidade de Fortaleza, né, pela questão da grande problemática da criança e adolescente, na questão da exploração e abuso sexual, na questão das praias, né, locais, e ali a preocupação de um grupo de pessoas, né, com o Bernardo, um grande sábio, idealizador desta campanha, né, e que trouxe aí a junção de várias organizações para poder tentar trabalhar e pensar no que fazer, né? Que organizações fazem parte hoje dessa? Hoje é até difícil de falar muitas, né? em organizações, porque seria muito ingrato da minha parte se eu fosse falar de uma ou outra organização, porque hoje nós temos mais de 1000 organizações envolvidas, né, com esta campanha, e que cada vez tem se somado com esta grande problemática, que é uma questão que precisamos realmente desconstruir uma visão, muitas vezes equivocada, né, da moradia da criança na rua. Então, nós dizemos sempre, criança não é de rua, né, porque lá não é a casa dela, não é o lar dela. Então, é preciso desconstruir esta visão da moradia. E a criança não é de rua, na verdade, ela está na rua por uma situação diversas que precisamos, inclusive, ao longo desse programa, desmiuçar um pouco esta realidade. Essa criança encontra na rua aquilo que dentro de casa ela não encontrou, nem simbolicamente, que é a proteção mínima necessária. Então, ela vai encontrar num garoto de 19 anos que provavelmente também não recebeu, que não tem a menor condição de dar a ela uma perspectiva de vida, uma educação, mas que oferece a ela ali uma proteção, que é ter o que comer, a preservação da própria vida, não é? E ser poupada a certos tipos de violência vindas da organização civil ou até de outras pessoas que estão na rua e que poderiam fazer o mal a essa criança. Então, quando você fala que essa criança ela encontra a segurança dela nesse espaço de rua, é segurança do quê? De abusos físicos, não é? Físicos, sexuais, exato, estupros, exato, não é? Espancamento, exploração de trabalho. Sim. E até a própria questão da alimentação. De alguma forma ou de outra. Às vezes de dentro de casa não come. A alimentação, muitas vezes, então tá ali, se vira, né, dentro de casa. Então, a realidade, infelizmente, diversas, então ele precisa. A maior parte fora. dos casos é por causa da violência ou a maior parte dos casos é por falta do que comer? Olha, a maior parte dos casos é por conta ainda da violência. E nós precisamos entender que violência é essa. Não podemos dizer e fechar diretamente dizer que a violência específica, nós estamos falando da agressão física, mas tem a violência do abandono, tendo o pai e a mãe viva dentro de casa, mas o abandono de mesmo que não tiver, né? O abandono que não consegue olhar para esse menino, para essa menina, não consegue
vê-lo como uma pessoa em desenvolvimento que precisa ter um olhar, como a própria legislação traz, né? O próprio Estatuto da Criança e Adolescente traz esse dever da família de olhar, assim como o dever da comunidade, da sociedade, e aí, por fim, também do poder executivo de assegurar por garantir esse direito dessa criança e deste adolescente. Com certeza. Aí você me contou, para todos nós aqui agora, contou-nos, não é? Que essa criança encontra na rua aquilo que dentro de casa ela não encontrou, nem simbolicamente, que é a proteção mínima necessária. Então ela vai encontrar num garoto de 19 anos que provavelmente também não recebeu, que não tem a menor condição de dar a ela uma perspectiva de vida, uma educação, mas que oferece a ela ali uma proteção, que é ter o que comer, a preservação da própria vida, não é? E ser poupada a certos tipos de violência vindas da organização civil ou até de outras pessoas que estão na rua e que poderiam fazer o mal a essa criança. Mas você falou que essa proteção tem um preço muito alto. Que preço é esse? Esse preço alto é justamente o quê? Ali está sobre uma proteção, que esta proteção também tem um domínio, né? Quando eu falo desse jovem que se acha o super protetor e que não deixa de ser em parte, eu vou também levantar que dentre esses jovens existe a mãe social, existe o pai social, existe o amigo que não precisa ser necessariamente um jovem, que também faz essa proteção de alguma forma e que também traz essa cobrança desse preço e que muitas vezes se torna o quê? Né? Os outros não podem fazer, mas eu faço as minhas leis aqui. As leis são as minhas que eu determino, né? E essas leis, infelizmente, muitas vezes está envolvida. Os outros não podem, o abuso, mas aqui dentro tem. Então, a punição... Não vai ser abusado por todo mundo. Ele diminui o espaço geográfico da violência. Exato, exato. Em vez de ser, vamos dizer assim, falando aqui de São Paulo, em vez de ser a cidade sobre aquela criança, será aquele grupinho. Exatamente. Muitas vezes numa proteção onde ali o contexto de família entre eles, né, eles entendem aquilo que eles veem também já da própria família, muitas vezes no olhar de que eu já passava por isso, eu já vivia essa situação, mas lá eu vivia onde ninguém olhava para mim, ninguém me protegia. Aqui eu vivo de certa forma, mas alguém está me protegendo. Alguém ainda olha e fala assim, não, ninguém vai mexer. Então tem toda essa situação. Dê exemplos para a gente aí dessas exigências difíceis. Exigências difíceis, por exemplo, você fica aqui, mas você tem um preço. Esse preço é desde a exploração. Que tipo de exploração? Você tem uma cota para me trazer aqui de volta. De dinheiro? De dinheiro, como pedite na rua, mendicância e tudo mais. E você precisa ir para aquele farol, então fazer a sua cota do dia e trazer de volta. Assim como nós sabemos também, não dá para nós dizer com muita afirmação alguns específicos, mas assim como nós temos com muito medo aqueles que trazem para nós, aqueles que têm a cota também dos pequenos furtos, né, que é preciso ser feito. Mas o maior caso é de pedite. Assim, quando eles não recebem balas, caramelos, outras coisas para que eles possam estar vendendo no farol, ele tem uma cota também daquela venda. E nós já estamos entendendo aí como o trabalho infantil escravo, a mão de obra barata, todo esse processo que é usado cada vez mais. Quando ele não consegue preencher essa requisição, o que acontece? Aí você entra no procedimento da própria violação de direito, a própria agressão física. Ela vai acontecer nesse espaço, ou esse menino deixa de ser protegido por este ambiente, por este agrupamento. Não pagou pela proteção. Exatamente. Então, infelizmente, é esta a realidade. Né? Triste, hein? Triste, exatamente. O que é a plataforma digital Rua Brasil Sem Número? Né? Que retrato foi feito sobre a realidade de crianças de rua no Brasil a partir dessa iniciativa? Olha, quando nós observamos esta realidade, né, de criança e adolescente vivendo, né, em situação de rua no Brasil, era preciso primeiro entender de quem é essa responsabilidade, né?
E para entender essa responsabilidade, nós primeiro fomos procurar qual é o diagnóstico que nós temos sobre registro dessas crianças que estão hoje em situação de rua. Para nossa surpresa, não existia em lugar nenhum um diagnóstico falando sobre criança e adolescente, número delas vivendo nas cidades no Brasil inteiro. E essa plataforma... Isso é uma coisa terrível, né? Porque a gente diz que é descaracterizante transformar o ser humano num número. E nesse caso, nenhum número eles chegam a ser. Exatamente. É menos do que um número na sociedade. Sim, é menos do que uma cabeça de gado, como é contabilizado, infelizmente, diversas vezes o ser humano. Certo. Aí, desculpa, eu interrompi você. Não, mas ótimo raciocínio seu, porque infelizmente esta é a realidade mesmo, né? Ele não está caracterizado nem na questão numérica, porque ele não existe nem para isso. Né? E neste aspecto, o que acontece? Nós, a partir daí, começamos a provocar também o Poder Executivo, né? Através do Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente, um órgão que tem o papel de deliberar sobre a Política Nacional da Criança e Adolescente e que é um órgão deliberador da política e que tem o papel de provocar o Executivo, né? Os governos diversos, federal, municipal e estadual, da realização e da implementação da política voltada à criança e adolescente em situação de rua. E começamos uma conversa, um diálogo, provocando e apresentando este portal, esta plataforma, que ali nós já começávamos a alimentar por nossas próprias contas, entre esses parceiros dessas organizações, educadores sociais de todo o Brasil que queiram, e já aproveito, façam um chamado aí também, cada vez mais, para que as pessoas possam usar cada vez mais dessa plataforma. Para quê? Porque não adianta nós termos só uma plataforma. Se nós não alimentarmos ela, a numeração não vai ser fidedigna, ela não vai ser verídica, ela não vai ter uma realidade realmente nua e crua daquilo que vive hoje a criança e adolescente em situação de rua. Em qual capital brasileira a situação se apresenta mais grave, Luciano? Que está sendo realmente alimentada, eu não diria que é a que está maior, mas nós temos que falar daquilo que aparece mais para nós. Hoje é no Ceará, especificamente na cidade de Fortaleza. Engraçado, né? Porque a gente já transporta logo para São Paulo, né? Essa ideia, não é? É no Ceará, então. No Ceará, que hoje aparece pela nossa plataforma. Mas nós sabemos hoje que o número da população de criança e adolescente em situação de rua, São Paulo, né? As grandes capitais hoje é muito grande, assim como o Rio de Janeiro. E ainda mais quando nós estamos falando num país que vamos sediar a Copa do Mundo, né? Que isso já fica mais em evidência, né? Já vem uma preocupação maior que enquanto nós vamos construir monumentos grandiosos, nós estamos cada vez mais transferindo e tendo como a criança cada vez mais um número mais alto de crianças em situação de rua. Por que eu digo isso? Já aproveito até para falar um pouco disso, né? Não é sabido ainda pelas pessoas que quando, numa construção de um estádio, né, como este, grandioso, né, eu não vou entrar em méritos de torcida, porque o nosso objetivo é discutir, garantir. Mas uma mega construção como essa. Mas é importante, uma mega construção como seja na cidade de São Paulo, seja em Fortaleza, nós já temos levantamento de algum local onde o número de desapropriação que ocorreu naquele ambiente, naquele local, foi muito grande. E para onde acaba indo essas famílias quando há desapropriação? Cada vez mais ela é empurrada para os fundos mais sem saneamento, né? Sem escola, né? Sem creches. E como que essa família consegue garantir a permanência do seu filho, da sua filha em escola, em creche? Ela volta para o local de onde foi tirada. E como que ela volta para lá? Em que situação? É preciso a gente refletir se o que está sendo oferecido vai garantir de fato o sustento, né, e a permanência desta família no local onde está sendo encaminhado. Realmente. Quando a gente fala, isso aí é uma reflexão extremamente propícia, não é? Porque a ideia mais fácil que se tem foi desapropriado, mas foi ressarcido de alguma maneira.
a pessoa não foi simplesmente jogada na rua, ela foi colocada em um ambiente. Só que ela não cabe nesse ambiente onde ela foi posta. Né? Ela pode ter até uma casa ali, mas uma casa não é feita só de 4 paredes, ela é feita de condições para que a pessoa viva. Então ela é retirada de todas as condições que com muita dificuldade ela criou para subsistir, não é? Tanto que não se torna interessante permanecer na casa. Exatamente. Mesmo sem casa, ela volta ao lugar onde ela estava. Isso. De repente você tem uma família inteira ali na rua. Até porque existe um vínculo local, né? Uhum. Um vínculo local que ela precisa. E sem falar naquele olhar da criança, que a criança tudo ela quer provar, tudo ela quer mexer. Então ela quer saber que monumento é esse, se ela também terá direito da participação de usufruir desse movimento. E nós sabemos, infelizmente, para quem está sendo feito. Exatamente. E olha, então, a gente acaba percebendo que é mais complexo do que a gente imagina o motivo pelo qual você encontra essas crianças na rua. Não é? Alguns são muito óbvios, não é? A carência extrema, a pobreza miserável, não é? A violência doméstica que passa pelo esquecimento, que passa pelo abandono, que depois é reafirmado pela sociedade, quando nem sequer conta essa pessoa no estado em que ela se encontra, não é? Pela agressão física, que se expressa pelo espancamento, pelo abuso sexual, não é? Pela negação dos direitos mais básicos, como, por exemplo, o direito ao estudo, não é? Então, essas coisas, elas são óbvias para nós. A criança pode ir para a rua por causa disso. Muitas vezes ela vai por causa disso e por outros motivos que a gente está tomando conhecimento. Mas o que eu queria que você me dissesse, Luciano, isso eu também eu tenho dúvidas, não é? O motivo pelo qual a criança vai para a rua nos parece claro, não é? Mas são os mesmos motivos que fazem com que ela permaneça na rua. Então, algo provocou essa saída de casa para esse meio externo. O que a mantém presa ali são os mesmos motivos ou são outros? Então, é importante, uma pergunta muito importante de ser realmente respondida, que nos preocupa é o quê? Na verdade, é importante vocês saberem que a permanência desta criança ou deste adolescente em situação de rua, por mais que pareça óbvio que ela esteja lá por conta de não querer retornar à sua realidade, seja da agressão física, seja do abandono, seja da negligência mesmo da família, mas também existe algo específico, que na verdade a dificuldade dela em voltar perpassa também no problema do quê? Do vício e da dependência desta rua. Que dependência é esta desta rua, né? Eu, conversando com esses meninos e meninas, o que eles falam? Ah, tia, é muito fácil para o senhor falar. Basta um dia viver nessa rua. Basta um dia viver nesta rua para você perceber, né, que de alguma forma ou de outra, né, e aí me faz lembrar até um companheiro nosso que hoje está à frente do movimento nacional da população adulta em situação de rua, e que ele falou para mim: Luciano, eu saí da rua, mas a rua não saiu de mim. Então, é preciso nós entendermos o que ele quer dizer com isso. Eu saí da rua. Ele está há 6 anos fora da rua. Mas a rua ainda não saiu dele. Toda lembrança, toda necessidade, aquela permanência, também houve uma dependência ali naquele espaço, né? Houve uma dependência. E isso, infelizmente, é difícil falar sobre isso, é difícil, mas assim, acho que para realmente nós entendermos claramente, acho que só ter vivenciado, né? Só ter vivenciado. Então, essa dependência, ela é feita de várias dependências, não é? Isso, porque esse vínculo traz o quê na rua? Sentimento de pertença. Falta de... Você não tem regras dentro daquele olhar da casa, tem a regra da rua. Mas você não tem a regra nem a cobrança da casa que você tem. Você não tem que cumprir horário. Tem mais liberdade, né? Tem mais liberdade. Né? Então, tem toda essa questão que o vício é a permanência da rua. Tem o grupo do qual você faz parte. Exatamente. Por outro lado, que é o vínculo que você falou, ele existe. Sim, e esse vínculo é importante nós entendermos que esse vínculo, ele também deixa a pessoa refém, né? Refém.
Porque nós precisamos entender que quando, por exemplo, eu gosto muito de falar disso, até para ilustrar um pouco a sua pergunta. Quando nós estamos falando dessa criança ou desse adolescente, as pessoas às vezes veem a situação de vir um serviço qualquer, seja da prefeitura, de algum local, do Poder Executivo, que vai lá para tentar convencer esta criança a voltar para sua casa. Né? E aí fala, muitas vezes eles vão, depois voltam. Por que será? Nós precisamos entender que para lidar com esta população que teve diversas violações juntas de direito na vida dele, é preciso também nós trabalharmos com diversas políticas juntas para tirar a grande problemática. E não dá para não trabalhar quando nós tiramos e esta criança vai para um acolhimento, seja ele institucional, provisório para o retorno da sua família, não dá para jogar ele como cabeça de gado transferida num abrigo e não olhar para ele como um ser humano em desenvolvimento e que está mais ainda... Uma condição de carência, de necessidade muito maior, né? Exato, e que precisa ter um olhar da questão da saúde, principalmente da saúde, um olhar específico da educação e da assistência tem em volta de poder psicológica, olhar. afetiva, então né? não dá, você vai querer, ele vai passar um dia, ele vai querer voltar para a rua. Com certeza. Né? Eu vi recentemente uma pesquisa que mostra que a esmola, ela financia o uso de drogas das crianças que estão na rua. É isso mesmo? E se é, o que a gente pode fazer para reverter essa situação? Eu pergunto porque tem muitas pessoas que ficam com o coração partido. Tem gente que ajuda sempre, não é? A pessoa bate ali no vidro, pequenininho muitas vezes, ô tio, tia, me dá uma ajuda e tal. A pessoa dá, não é? Ela está fazendo o bem ou está fazendo o mal quando ela oferece esse dinheiro? Infelizmente, eu gosto de dizer que todas as vezes que vocês, de forma geral, a população, pensar em dar uma esmola, que ela possa olhar, inclusive, a volta daquela criança. Tenta observar, principalmente esse pequenininho, que mais nos comove, é quem que está por trás dessa criança ali. Quem é o pai de rua, que às vezes até pega a criança do outro como aluguel para usar para este fim, quem é o pai que está usando daquela criança para poder se beneficiar. E este financiamento da esmola só mantém a permanência dessa criança naquela situação. Só prolonga essa situação. E aí é importante que a sociedade conheça quem são as organizações sociais que trabalham com esta população, quem é realmente as pessoas que têm esse objetivo de trabalhar, que possa estar ajudando através das organizações sociais e não financiar desta forma, inclusive até conhecendo o trabalho, com certeza, que vai poder ajudar da melhor forma. Tem um problema aqui, não é, que eu acredito que a solução para ele seja difícil, mas que precisa ser apontado, que é o da facilidade e da dificuldade. A facilidade da ajuda é que é só baixar o vidro e entregar o dinheiro. E muitas vezes apoiar uma instituição como essa faz com que você vá atrás, você tem que conhecer, às vezes você tem que telefonar, marcar um horário, entregar o dinheiro, ou também, quando é o caso, se sujeitar a um espaço, a um período de liberdade daquela pessoa dentro da sua agenda, para que ela possa vir ao seu encontro para recolher a ajuda que você quer oferecer. É um facilitador para um lado e um dificultador para o outro, né? Exatamente, mas eu posso garantir algo, que apesar de ser um dificultador nessa questão da pessoa ir atrás, procurar, mas assim... Vale a pena. Vale muito a pena, e assim, a satisfação, né? E você tem a oportunidade, inclusive, de poder conhecer as pessoas, né, que você está ajudando. As pessoas que você está ajudando. Inclusive, é algo prazeroso quando você consegue fazer, não porque você está... estou podendo falar do que eu estou fazendo, não, mas a sensação de você vivenciar isso não tem preço que possa pagar você. Isso eu te garanto. Luciano, como é que a gente pode ajudar essa campanha? Como é que eu posso fazer a minha parte? Olha, é importante, nós temos o site da campanha, né? É importante que as pessoas estejam conhecendo em cada região do país. Hoje eu estou à frente da região sudeste, que aí engloba o Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? E Minas, neste processo da campanha, onde nós estamos coordenando, né, essa campanha e com contato direto com as organizações que trabalham com esta população em situação de rua. Chegando até a campanha vai poder, inclusive, dizer, né? Nós estamos num processo agora, juntamente com um convênio que nós acabamos de
de realizar juntamente com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, para tentar minimizar essa situação, nós vamos realizar 5 seminários regionais. Acabamos de realizar um em Manaus, né? Então vai ser realizado 5 seminários até o longo do ano que vem também, para trazer um pouco a realidade desta população em situação de rua nas diversas regiões do país. E depois tentar finalizar e apresentar não só à Secretaria Nacional, como ao Conselho Nacional, aquele deliberador da política pública para a criança, que possa pensar nesta realidade e fazer realmente cumprir e executar aquilo que necessita para esta população. Com certeza. Eu conversei aqui com o Luciano Araújo, responsável pela campanha nacional Criança Não É de Rua, no estado de São Paulo. Luciano, muito obrigado. Não é só da gente abordar o tema, já faz a gente refletir sobre esta situação, já move a nossa sensibilidade nessa direção. Acredito que você realizou um papel importantíssimo, estando aqui conosco nesse momento, acabou de nos colocar à disposição os meios para que a gente possa oferecer uma ajuda concreta. Muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez, agradeço a oportunidade e estaremos sempre à disposição aí para poder fazer esta parte do que nos cabe em relação de levar a informação, porque a informação nós podemos transformar o país quando nós temos acesso a ela e principalmente quando nós podemos transformar uma realidade tão cruel que é a criança em situação de rua hoje no país. Obrigado. Certamente. Aqui no Papo Aberto nós já abordamos essa realidade de marginalização em nosso país. Mas precisamos ainda fazer muito mais. E eu espero que esse programa tenha criado em você uma corresponsabilidade diante dessa realidade. E que as informações aqui passadas possam ser meios para nós fazermos a nossa parte. Né? Divulgue esse programa, compartilhe essas iniciativas, se voluntarie em alguma instituição, não é, para oferecer ali o seu trabalho concreto. Né? Juntos, nós podemos muito mais.